Abra no livro de Esther, capítulo 4. Durante essa semana, irmãos, todos os textos que eu vou ler, vocês vão perceber que vai ser referente a jejuns e orações, tá bom? E o contexto da história que eu vou ler aqui, tá? Hoje, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho sobre Esther e sobre as dificuldades que ela teve e por que ela decretou um jejum e uma oração, tá, irmãos? E o que é o jejum e oração? Nós vamos estar falando a semana toda sobre isso para ficar bem fixado aí, tá, irmãos? Na mente dos irmãos, tá bom? Então vamos ler aqui Esther, capítulo 4. Esther, eu espero todos encontrarem. É um livro que não é muito lido, né? Está aí, né? Depois de primeira crônica, segunda crônica, você vai achar. Você vai achar Esther. Depois de Esther vem Jó, né? Jó. É isso mesmo, vem Jó. Eu vou ler. E Esther então disse que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuem por mim, e não comam nem bebam por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu com as minhas servas também igualmente jejuaremos. E assim entrarei e irei ter com o rei, embora não seja segundo a lei, e se perecer, que pereça. Meus irmãos, aqui, né, o quadro aqui, qual que era a situação aqui, né? Vocês sabem a história de Esther, nós já lemos algumas vezes, mas vamos só relembrar, né? Nós sabemos que aquele Amã, né, fez uma tramóia danada com o rei Assuero, né, aí, nesse caso aqui, e o rei decretou a morte dos judeus em todo o território, tá, do seu país. Então, por quê? Porque Amã tinha um ódio danado de Mardoqueu. Mardoqueu era um cara sábio, né, que estava sempre próximo do rei, ele havia salvado o rei anteriormente, né, de um envenenamento. Só que ele ficou esquecido, né? Foi mais ou menos igual a história de José, né? Que foi lançado no calabouço, teve as visões lá, ele conseguiu decifrar os sonhos do padeiro, né, do copeiro, só que o padeiro, todo mundo sabe que ele morreu, e o copeiro foi para o rei, e ele esqueceu de José lá no calabouço, até que o rei teve um sonho, né? Aquele sonho que vocês sabem qual que é, e ele foi lá para decifrar. A mesma coisa aqui, tá, irmãos? O Mardoqueu estava lá, mas o Mardoqueu era muito influente, mas esse Amã não gostava dele. Amã era tipo o primeiro-ministro, tá, irmão? Do rei, era o braço direito do rei. Então ele fazia o que ele queria, tá bom? Ele conseguiu fazer com que o rei fizesse o decreto para destruir os judeus, para acabar com a raça dos judeus mesmo, tá bom? Vocês veem que não é de hoje que querem acabar com os judeus, né? Não é de hoje. Vão falar, vamos acabar, exterminar com os judeus. Não é de hoje, não. Isso aqui, ó, é o que? Deixa eu ver aqui, 510 anos antes de Cristo, esse episódio aqui. 510, eu estou falando de 2.500 anos atrás, já queriam exterminar os judeus. Não é a primeira vez, né? Aqui, no Holocausto, em 45, na guerra, enfim, e agora também no Oriente Médio lá. Então o que aconteceu? A Esther já tinha se tornado rainha, todo mundo sabe da história de Esther, né? Como é que foi o percurso dela para chegar até o reinado, né? O rei. E Esther, então, resolveu fazer o seguinte: eu vou tomar uma posição, né? Vou tomar uma decisão. Então, o jejum aqui, irmão, foi estabelecido por quê? Porque a nação israelita inteira estava em jogo, a morte deles. Eles iam morrer todo mundo. Era uma situação caótica, uma situação difícil, uma situação perplexa, difícil de resolver. E se Deus não intervisse, irmão, uma coisa muito ruim ia acontecer. Então, ela resolveu o quê? Fazer a única coisa que nós podemos fazer quando a situação está meio grave, está meio ruim, ou que você não tenha, sabe, irmãos, controle sobre isso. E a maioria das coisas nós não temos controle, principalmente das espirituais, tá, irmão? A gente não tem controle. Nós, por exemplo, estamos determinando esse jejum de uma semana, por quê? Por 3 objetivos fundamentais para nós. Primeiro, o avivamento do nosso ministério. Né, irmãos? Precisamos desse avivamento, nós sentimos isso, né? Não é que vocês, eu me coloco no meio também, tá, irmãos? Ninguém é melhor que não. Eu, Miguel, Iraci, todo mundo. Está todo mundo no meu barquinho. Por que eu determinei isso? Porque a gente pode melhorar na presença do Senhor. Não podemos melhorar? Podemos. Nós podemos melhorar, mas a tendência sempre é
piorar, nunca melhorar. Quando a gente vê isso, e eu não tenho controle sobre isso, né, irmão? Eu não tenho controle sobre a vida de ninguém aqui, né? Nem a vida espiritual, nem a vida material. Então o que a gente vai fazer? Eu vou jejuar e orar para que o Espírito Santo de Deus, né, entre com uma providência e dê um avivamento no nosso ministério. Um avivamento aqui no Jardim 9 de Julho, Botojuru, para que as pessoas, né, como a gente tem pregado muito aqui, né, venham para os cultos, para que as pessoas sintam prazer em estar na casa do Senhor, em estudar a palavra, em andar conforme as Escrituras. Nós podemos melhorar, irmãos, né? E a gente ser exemplo e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque nós temos que ser exemplo. Os irmãos concordam? Não adianta a gente falar para uma pessoa fazer uma coisa, mas a gente mesmo não fazer. Não é isso? E isso é hipocrisia. Por isso que Jesus criticava os escribas e fariseus. Eles eram santos, né? À vista do povo santo, mas Jesus sabia que eles não eram nada daquilo. Eles queriam só comer bem, dormir bem, andar de carruagem, ocupar os primeiros, as festas que o governador chamava, eles iam lá, enfim, só pegava a coisa boa. A coisa ruim largava para o povo e enchia o povo de coisa nas costas deles, né? É o que Jesus falou, vocês não mexe nem com o dedo nada, coloca pesos enormes nas costas do povo e vocês mesmo nem com o dedo vocês querem mexer. Então ele criticava os escribas e fariseus exatamente por isso. Então nós não podemos ser assim, né, irmão? Nós temos que alinhar a nossa visão e a nossa vida com o Senhor, com Deus. O jejum é para isso, alinhar a visão com Deus. O que é que nós estamos fazendo de errado? O que é que precisamos melhorar? O que o Senhor tem para nós? O que o Senhor quer fazer, mas tem que deixar o Espírito Santo fazer a obra. Não a gente determinar o Senhor faz isso aqui, mas isso aqui deixa que eu faço. Não, tudo é o Senhor, é o Espírito Santo. Aqui, Esther não via outra saída, eles não tinham uma saída, estavam no beco sem saída, irmãos. Imagine, um assassinato em massa estava por vir, e eles não podiam fazer o quê? Era decreto do rei. Todo mundo podia matar um judeu que ia ganhar um prêmio ainda. Então, aí ele teve que resolver. O que resolveu? Então, o que ela fez? Vamos jejuar e vamos orar. Olha, aqui, irmãos, né? Não como nem bebo por 3 dias. 3 dias direto. Não foi um jejuzinho de das 6 da manhã ao meio-dia, não. Que nem nós estamos propondo aqui para fazer. Pelo menos das 6 da manhã ao meio-dia. Eu não sei quantos fizeram, tá? Mas o jejum é um dos principais motivos dessa campanha dessa semana, tá, irmão? É o jejum, né? A oração também, claro. A oração aqui à noite é óbvio, né? Com a gente aqui, né? É também, mas principalmente o jejum, tá, irmãos? O jejum, ele serve para essas coisas, essas ocasiões, tá bom? E qual é a outra ocasião? Eu também tenho visto, eu vou falar isso todos os dias, tá, irmãos? Vai ficar até um pouquinho cansativo, mas eu vou falar. O outro objetivo nosso é pela união das igrejas em Mogi das Cruzes, né? Eu sou um dos diretores do Copom, os irmãos sabem disso, né? Junto com o pastor Miraís, que é o presidente. Eu posso ver claramente ali a desunião das igrejas, tá, irmãos? As pessoas, os pastores não participam muito. Olha, independentemente do que acham do pastor Miraís, irmãos, que todo mundo tem seu defeito, não tem? Será que alguém é perfeito? Será que tem algum pastor perfeito? Algum obreiro perfeito? Não tem, todo mundo tem seus defeitos. O Senhor me colocou aqui, eu tenho defeito? Tenho um monte de defeito, um monte. O Senhor me colocou, por exemplo, meu amigo Roger, lá no Brasil para Cristo, colocou, ele tem um monte de defeito também. E colocou o pastor Miraís no comando do Copom, que também tem um monte de defeito para ser humano. Mas isso não pode impedir com que as igrejas se unam, né? Por causa que eu tenho alguma coisa com o Juninho, né? Ou tem alguma coisa com o Isaac, né? Ou que eu não gosto de alguma coisa do Benê ou do Miguel, não pode ser assim, né? Então essa barreira tem que ser quebrada, tá, irmãos? E eu vejo isso como uma emergência em Mogi das Cruzes, não só em Mogi das Cruzes, como em muitos lugares está assim, né? Então eu vejo como uma emergência, uma coisa banheirinha, que nós não temos controle sobre isso. Eu não posso pegar todos os pastores e encostar na parede e falar um monte de coisa, não vai adiantar nada. Eles vão brigar comigo, né? Vão reunir, vão brigar comigo, nós vamos bater ainda, dependendo da situação. Então eu não posso fazer isso, eu não posso. Então eu tenho que jejuar e orar, para que o Senhor tenha misericórdia e alinhe, né, essas coisas
né, entre o modo de pensar dos pastores das igrejas de Mogi das Cruzes com o COPOMG, com o Conselho de Pastor, e torna ele forte, mais forte. Talvez tenha acontecido algumas coisas que acabou dando nisso, mas não podemos aceitar isso, né? O fato de ter cometido erros no passado não significa que a gente tem que continuar cometendo erros. Assim como também certos tipos de coisas, né, que as pessoas fazem, né, e sofrem por isso, né? Não precisa ficar sofrendo sempre, né? É só mudar de posição, mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir, que as coisas mudam, né? Se piorar, muda de novo. Se melhorar, ótimo, então vamos continuar nessa linha. Então, irmãos, esse é o segundo objetivo. E o terceiro, claro, né, irmãos, que também nós não temos controle, é na cruzada, né? Nós não sabemos quantas pessoas vão, quem vai, nós não sabemos o que vamos encontrar lá, tá, irmãos? Não sabemos, tá? Sabemos que o Espírito Santo, ele está nos usando para isso. É um evento ao ar livre, tá, irmãos? Portanto, é um evento que não tem, vamos dizer assim, né? Não tem fronteira, tá, irmãos? Está no meio da rua, então você é sujeito a tudo. A gente pode estar sujeito a tudo, então tem que estar preparado. Já, por isso que nós estamos jejuando e orando. Você está preparado, pode aparecer demônio, pode aparecer gente meio louca lá, que nem quem está comentando aqui que apareceu um cara com um facão na mão ali uma vez, o nosso irmão aqui, isso foi um evento de Roma, apareceu um cara com um facão na mão querendo dar facada lá. Então, pode acontecer, pode, irmão, pode acontecer de tudo. Então nós temos que estar preparados. Esse é um dos motivos pelos quais nós estamos jejuando. Jesus disse para nós uma vez, né, que certas castas de demônios só saem com jejum e oração. E se aparece um daquele lá, um demônio de Genese lá, como é que faz? Tá? Qual vai ser a nossa atitude? Nós aqui, dos guerreiros de Jesus, tá? Eu não sei os outros pastores, outras igrejas que vão lá, eu não sei. Eu quero saber daqui, do ministério. Tá, irmão? Nosso ministério fazia a diferença em fazer a obra do Senhor. Nós estamos unidos ao COPOMG, tá, irmão? Nós não somos desunidos, estamos unidos. Então nós precisamos melhorar só isso. Agora, lá no dia, no evento, precisamos estar preparados espiritualmente, tá, irmãos? Então, por isso nós estamos orando e jejuando nesses dias aqui da semana, tá bom? Então, eu li esse texto, depois da oração eu volto para a gente dar uma refletida melhor nesse texto, né? Tá bom? E agora nós vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar, irmãos. E nessa oração, é claro, né? Você vai apresentar aí o nosso ministério, como sempre, e vai apresentar lá este evento de sábado, tá, irmãos? Que há muitos anos, pelo menos eu não me lembro de alguém ter feito um evento desse lá na Praça da Bíblia. Você lembra, Gilson, se alguém fez algum, você que é da prefeitura lá na Praça da Bíblia? Já, né? Algum já foi feito, né? Teve algumas marchas que saiu de lá. Assim, as marchas, mas a última marcha saiu quando, você lembra? Só marcha. Então, a última marcha foi feita bem antes da pandemia. Nós estamos falando de 2018, 2017, eu acho. Tá, irmão? Então o Gilson, a marcha só saiu de lá. E foi em 2017, irmão. Nós estamos falando de 10 anos, irmãos, no mínimo. Isso não é um evento. A marcha só saíram de lá. Saíram de lá, eu lembro. Saíram de lá só e percorreram a cidade de Mogi. Eventos como esse, irmãos, não é qualquer um que faz. Tá bom? Não é, não. Então é um evento que desafia mesmo, é o inferno ao ar livre. Então ele pode usar de um monte de gente lá para perturbar a gente, mas também nós temos o Espírito Santo que nos protege, mas temos que fazer a nossa parte, para não acontecer o que aconteceu com aqueles dois que tentaram expulsar os demônios lá, que ele falou, conjuro-te que você, que Jesus aqui, Paulo prega, que vocês saiam daí, os dois tomaram os tapas, saíram pelados, os dois correndo na rua, irmão, então ficaram vergonhados. Vocês sabem da história de Atos dos Apóstolos, aconteceu isso, está escrito para a gente tomar cuidado. Então vamos nos preparar, principalmente os que estão envolvidos diretamente, tá bom? Neste evento. Então nós vamos dobrar o joelho, vamos orar por alguns instantes, e depois nós voltamos em nome de Jesus. Vamos dobrar o joelho, vamos orar? Por favor?